Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rocha e sou professor de Direito Constitucional. E como já havia falado em vídeos anteriores, hoje a gente vai começar um projeto muito direcionado para o exame da ordem, falando aqui dos remédios constitucionais. Por que a gente chama de remédios constitucionais? Na verdade, são remédios jurídicos propostos ali pelo legislador constituinte originário de 1988 para afastar algum tipo de lesão ou ameaça a direito ali das pessoas. E aí, dependendo do objeto, dependendo da lesão, que pode ser por ação ou omissão, a gente vai utilizar os remédios constitucionais. A gente vai iniciar hoje falando sobre o habeas corpus. Esse remédio constitucional que a gente utiliza muito, o operador do direito se utiliza muito desse remédio constitucional. E falando algumas características sobre esse remédio, como competência, as partes, o objeto desse habeas corpus, o objetivo, o que a gente deve pedir na peça processual, valor e a assinatura ali do advogado indicando o local da propositura dessa ação. Então a gente vai começar trazendo algumas características. Por exemplo, o habeas corpus, ele tem a natureza ali preventiva, e a natureza repressiva. O que isso quer dizer? O habeas corpus ele pode ser proposto ali para evitar uma ordem de prisão ilegal, e aí ele seria chamado de habeas corpus preventivo, buscando ali um salvo-conduto para que a pessoa não seja conduzida à prisão. Se essa ordem de prisão ilegal ela é emitida por um juiz de primeiro grau, a gente vai recorrer utilizar a ação junto ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Porém, se essa prisão já foi efetuada ali, a determinação da prisão foi efetuada pelo colegiado, uma turma ou câmara dentro dos tribunais, seja Tribunal de Justiça ou do TRF, a gente vai propor o habeas corpus para o próprio tribunal. E aí, seguindo até o Superior Tribunal de Justiça, podendo chegar, dependendo da autoridade coatora, até o STF. Então, a gente sempre vai olhar quem é a autoridade coatora para saber onde é que a gente vai impetrar essa ação. Lembrando, se for o delegado a prender, o juiz da comarca, da vara ou da comarca, dependendo da organização judiciária do estado, Se for o juiz, para o tribunal. Se for uma turma ou câmara, a emitir a ordem de prisão, a gente vai propor o habeas corpus para o próprio tribunal e assim sucessivamente, podendo chegar até o STF. Lembrando, pessoal, que a autoridade coatora, ela virá sempre no polo passivo dessa ação, Então, aquele que está na iminência de sofrer uma coação, considerada ilegal, que essa ordem de prisão seja considerada ilegal, ele pode impetrar, mesmo sem ter ali formação jurídica, ele pode impetrar o habeas corpus, indicando a autoridade coatora, trazendo ali os motivos que ele considera ilegais, a ordem de prisão é ilegal, e indicando ali quem é o paciente. Porque eu posso propor o habeas corpus enquanto advogado, mas qualquer pessoa pode propor o habeas corpus, impetrar o habeas corpus em face, inclusive, para proteger o direito de terceiro. Então, o habeas corpus ele não é uma ação de remédio constitucional privativa do advogado. Óbvio que quando a gente procura um profissional do direito, a gente tem a garantia ali de trazer os requisitos, uma qualificação por conta da formação do profissional, e uma peça processual que traz ali os requisitos essenciais
né, com toda a fundamentação, com todos os pedidos a serem impetrados, né, a serem propostos ali diante do juízo, né, daquele que tem competência para propor a ação, processar e julgar a ação. Contudo, tá, pessoal, o objeto do habeas corpus será sempre a ordem de prisão ilegal. E o objetivo dessa ação é justamente afastar essa lesão. Então, se aquele que teve, em face daquele que teve a ordem de prisão emitida, né, ele pode propor, enquanto paciente, ele mesmo pode propor em juízo, como ele pode contratar um profissional, que é mais indicado, e ele vai tentar, então, afastar essa lesão antes de ser preso. Esse tipo de habeas corpus é chamado de habeas corpus preventivo. Porém, se essa pessoa já foi conduzida à prisão, se ela já foi presa, né, e o habeas corpus não está amparado ali nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, ele pode, né, ter ali considerada essa ordem de prisão ou essa prisão, se já efetivada, ilegal, ser considerada judicialmente ilegal e ser posto em liberdade. Então, o que é que o paciente vai buscar em juízo, né, quando a ordem de prisão ainda não se concretizou? Ele vai buscar o salvo-conduto para que essa ordem de prisão não se concretize. Contudo, pessoal, se ele já foi efetivado, tá? Se a ordem de prisão foi efetivada, ele vai buscar, então, a relativização dessa prisão, né? Ele vai pedir ali a liberdade, né? Que ele seja posto em liberdade de imediato. Claro que com toda a fundamentação necessária. Nessa ação, costuma-se chamar o Ministério Público para opinar, né, sobre a liberação ou não, ou a derrubada ou não dessa ordem de prisão. Então, o Ministério Público vai fazer parte dessa ação. Na verdade, a autoridade coatora, apesar de estar no polo passivo da ação, a autoridade coatora ela só é obrigada a prestar esclarecimentos. E isso é fundamental que a gente diga, porque ela não é ré. A autoridade coatora nessa ação ela não é ré. Ela está ali no polo passivo. Ela vai ser notificada a prestar esclarecimentos. Ela não é ré, logo ela não fará a sua defesa. Ela apenas vai trazer ali os elementos que ela acha necessários, tá, para justificar o porquê da ordem de prisão. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça do operador, porque a autoridade coatora, apesar de estar no polo passivo, ela não é ré. Uma outra questão que é bastante importante para que a gente possa compreender esse remédio constitucional é que eu já disse que ele pode ser preventivo, né, ali para evitar a ordem de prisão, com a expedição do alvará de salvo-conduto. E se a pessoa já foi presa, então o pedido de liberdade imediata, né, com a expedição do alvará de soltura. Contudo, pessoal, a gente está acostumado a verificar o habeas corpus apenas na seara penal, né? Apesar dele não ter uma legislação específica como os outros remédios constitucionais, ele não é menos importante do que os outros remédios constitucionais. Ele utiliza ali o Código de Processo Penal, tá, para afastar uma lesão, uma iminência de lesão ao seu direito de ir e vir, e inclusive permanecer quando se utiliza ali o habeas corpus para se manter calado, por exemplo, né, para não produzir provas contra si mesmo nas comissões parlamentares de inquérito. Então, aquele que é testemunha, que pode se transformar no investigado, ele impetra o habeas corpus junto ao STF para garantir ali seu direito de permanecer calado. Então, a gente utiliza muito o habeas corpus para essa liberdade, né, manutenção dessa liberdade na seara penal. Mas no outro vídeo eu vou fazer uma análise sobre a utilização do habeas corpus, então a gente vai ter a parte 2 desse vídeo,
Então a gente vai utilizar, né, no outro vídeo, as disposições do habeas corpus, a utilização do habeas corpus na seara civil, tá? Que é muito pouco divulgada e pode cair no exame da ordem, por exemplo, na prova de processo civil, quando se trata lá de execução de alimentos, né? De alimentos, aquele que busca alimentos junto ali ao processo civil, utilizando o processo civil. Então a gente vai fazer o segundo vídeo, né? A parte 2 desse vídeo sobre o habeas corpus. Tá bom? Espero, pessoal, ter ajudado. Agradeço imensamente a todos vocês pela divulgação dos nossos vídeos. O YouTube está entendendo, né, que o conteúdo é um conteúdo relevante, está distribuindo esses meus vídeos. Então, tem vídeos aqui no canal que já estão disparados, né, superaram as expectativas de visualização, e eu espero com isso contribuir para a formação de todos vocês e que vocês se tornem, né, meus colegas advogados passando no exame da ordem, tá bom? Grande abraço, pessoal, curtam, compartilhem, comentem, diz se ficou faltando alguma coisa, questionem, isso é bastante importante para a gente poder melhorar o nosso material, tá bom? Grande abraço!